Se você trabalha com incorporação imobiliária ou com construção civil e você precisa de formar novas áreas, ou seja, você compra terrenos que eventualmente tem ali uma casa, você vai demolir esse imóvel para poder juntar com outros e formar uma grande área. Se você se identifica com essas opções, fica nesse vídeo porque eu tenho um recado extremamente importante para você. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo aqui no canal do Portal VGV. Hoje a gente tem um assunto muito importante para poder tratar. Precisamos repensar o processo de demolição de casas e outros imóveis para a formação de novas áreas. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Aqui em São Paulo, mais precisamente na zona sul de São Paulo, com todas as mudanças que ocorreram no plano diretor alguns anos atrás, a gente está vendo muito algumas áreas, alguns determinados bairros, algumas regiões passarem por um processo de renovação imobiliária, especialmente aquelas regiões que estão próximos de estações do metrô e grandes ramais de transporte. O que o plano diretor, em linhas gerais, a nova modalidade do plano diretor, o que ela diz pra gente? O que ela permite? Ela permite que os imóveis que estejam até 600 metros do entorno desses grandes ramais de transporte, você pode fazer torres mais altas, você já não tem mais a obrigatoriedade de determinado número de vagas de garagens, você pode mesclar o seu empreendimento residencial com comercial, enfim. Determinadas regiões você conseguiu ter uma série de benefícios para poder incentivar o adensamento em locais que têm mais estrutura e favorecer a mobilidade urbana. Muito bem, mas esse não é o assunto que a gente quer falar. Eu estou começando por esse assunto para poder contextualizar tudo isso que a gente vai dizer. Com toda essa mudança do plano diretor, o que aconteceu? Muitas incorporadoras que estavam atuando em outras regiões acabaram voltando seus olhos para essas regiões onde elas têm a possibilidade de fazer produtos melhores, maiores, mais altos e, consequentemente, lucrar mais. A essência de todo negócio, de toda operação. Você precisa ter mais eficiência para poder garantir uma máxima rentabilidade. Tudo certo até aí, não tem nada de errado com isso. É uma forma legítima, honesta de você fazer o seu trabalho e de você fazer com que o desenvolvimento imobiliário aconteça de uma maneira positiva para a sociedade. Portanto, quando essas empresas resolveram vir para esses bairros, o que acontecia? Esses bairros já tinham toda uma dinâmica, um funcionamento e outros imóveis. Afinal de contas, se uma estação de metrô foi para esse local, é porque ele já tem uma vida própria, ele já tem uma dinâmica de funcionamento, uma certa movimentação. E quando as incorporadoras elas chegaram nesses bairros, elas se depararam com poucas áreas, terrenos disponíveis, porém muitas casas que eram construídas muito antigamente e que elas estavam em terrenos grandes, ou seja, tanto lotes aí de 250, 360 metros, enfim, vários lotes pequenos e que as incorporadoras começaram a comprar essas casas, formar uma grande área, demolir primeiro esses imóveis, formar uma grande área e a partir daí, aí sim, desenvolver o empreendimento imobiliário novo, fazer um lançamento grande, um lançamento totalmente viável, enfim, uma coisa que possa justificar todo esse investimento. Beleza. E aí entra o grande ponto que eu quero trazer nesse vídeo, a grande reflexão que eu quero trazer para você nesse vídeo. Acontece que, para poder formar essa grande área, na hora que inicia esse processo de demolição, as incorporadoras contratam empresas terceirizadas para poder fazer essa demolição. Afinal de contas, existem empresas especializadas na arte de demolir imóveis e preparar o terreno para futuras incorporações. E muitas vezes elas acabam terceirizando essa atividade, delegam isso para uma empresa terceirizada e saem do processo. Combinam um valor, a empresa vai lá, pega o imóvel com casas, devolve o imóvel totalmente livre para que ela possa, a incorporadora possa fazer esse lançamento. E aí que está uma grande situação. Eu moro em frente a um desses terrenos que existiam casas, e eu estou falando de casas boas, tá? Não são casas velhas, casas abandonadas, não. São casas de padrão muito bom, casas grandes, muito bem construídas, com materiais de primeira. Eu moro em frente a uma dessas áreas que está sendo demolida e está dando lugar a esses novos prédios. E aí, para minha surpresa, hoje de manhã, olha só o que eu encontrei da minha sacada. Pois é, como vocês podem ver nessa imagem, é exatamente isso que eu encontrei. As telhas sendo quebradas,
os materiais que estão nessa casa, eles simplesmente sendo quebrados, demolidos na sua essência, para poder dar lugar a essa nova construção. Voltando aqui para mim, vamos analisar o porquê que isso acontece. Bom, em todo ambiente empresarial, a gente tem uma máxima que é tempo é dinheiro. Geralmente, essas empresas que são contratadas de uma forma terceirizada, elas recebem por empreita, então muito provavelmente elas vão receber a partir do momento que o serviço for executado. Ou, quando é um serviço muito grande, através de medição. A partir do momento que o serviço vai sendo executado, se faz uma medição e vai pagando esse fornecedor. Só que aí, na pressa, e eu não estou dizendo pressa de uma forma negativa não, tá pessoal? Muito pelo contrário. Eu estou dizendo a pressa porque é a característica do negócio, mas vamos mudar a palavra para poder ficar mais claro. Na agilidade que é necessária para que o fornecedor entregue o trabalho, receba o seu trabalho e a incorporadora tenha de fato aquela área livre para poder executar o projeto, muitas vezes o que acontece? Passa literalmente um rolo compressor, se demole, se destrói tudo para poder resolver aquilo muito rapidinho e a vida seguir. E aí eu quero chamar vocês para a grande reflexão desse vídeo. Estamos falando de casas muito boas, com telhas muito boas, estruturas metálicas muito boas, esquadrias muito boas, louças e metais sanitários muito bons, uma série de acabamentos, revestimentos, enfim, uma série de elementos muito bons e elementos que estão em excelente estado de conservação. Será que realmente a gente precisa botar tudo abaixo, perder todo esse material, acabar com tudo isso, destruir, gerar resíduo para a natureza, ao passo que aí entra a sugestão. Será que nós não poderíamos pegar todos esses materiais e doar para quem precisa? A gente sabe que no Brasil existe uma desigualdade muito grande. A gente sabe que existem favelas, que existem comunidades com barracos, verdadeiros barracos, onde as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade. As pessoas literalmente não têm um teto sobre a sua cabeça, um teto estável. A gente vê muitas vezes tetos feitos de papelão, a gente vê muitas vezes tetos feitos com telhas quebradas. Será que a gente não poderia pegar essas telhas boas, esses telhados bons, e doar para uma comunidade, doar para uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade? A gente sabe que tem muitas casas que você não tem um banheiro, isso é muito sério. A gente tem no Brasil casas que não tem banheiro. Será que a gente não poderia pegar uma louça, um metal sanitário e ceder para construir banheiros nessas comunidades, nessas casas? Olha que oportunidade incrível de gerar um impacto social relevante para todo mundo, para a população, e que oportunidade incrível de fazer um marketing positivo para as comunidades onde a gente atua. Já pensou nisso? Pois é, essa é a grande reflexão desse vídeo. Se você trabalha com construção civil, se você trabalha com incorporação imobiliária ou se você trabalha com demolição, pense a respeito. E se você não trabalha, mas você conhece alguém, alguma empresa que faz lançamentos imobiliários e ela está na frente disso, ela está na rota do dinheiro, pense a respeito. Pensa a respeito, manda esse vídeo para ela, vamos sugerir para as grandes empresas que estão fazendo esses lançamentos imobiliários agora, para que elas tenham esse impacto positivo na sociedade? E digo mais, eu, Bruno, estou me colocando à disposição para poder ajudar a incorporadora que desejar criar um projeto social relevante para poder aproveitar todos os materiais que estão sendo utilizados em demolição. Eu, Bruno, e a minha empresa MarketSim estamos nos colocando à disposição da incorporadora que quiser criar um projeto social para reaproveitar todos esses materiais de demolição e a partir daí a gente conseguir ter esse impacto na sociedade. Vou criar tudo de graça, logotipo, site, materiais, ajudar a encontrar outras incorporadoras. Eu estou me colocando à disposição e quero trabalhar junto com a empresa que decidir puxar essa fila. Se for mais de uma empresa, excelente. Pode falar comigo, as empresas que forem, que pelo menos uma empresa em cada estado do Brasil que resolver fazer isso vai contar com a minha ajuda e sem nenhuma contrapartida, nem contrapartida de imagem, nada. Vou fazer de uma forma totalmente altruísta para a gente poder ser relevante e gerar um impacto social. Uma coisa muito importante que vale ressaltar é que as incorporadoras que estão fazendo todo esse trabalho de desenvolvimento imobiliário hoje são incorporadoras muito boas, são empresas sólidas, são empresas sérias que já têm projetos sociais. Só que talvez elas ainda não tenham se atentado a isso e é esse motivo que eu estou gravando esse vídeo, para poder fazer com que essa mensagem chegue até elas e a gente junto consiga encontrar um caminho para poder gerar esse impacto positivo para a sociedade e fazer com que pessoas que precisam
precisam realmente possam ter acesso a todos esses materiais que hoje estão indo para o lixo. E a gente não está falando de investimento alto que precisa começar. Não, muito pelo contrário. Você não precisa comprar os materiais para poder levar. É simplesmente você pegar o material que já existe, que ele não precisa ser destruído, e você fazer chegar na outra ponta para quem precisa. É uma questão de organização. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, essa foi a reflexão. Se você concorda com isso, escreve aqui embaixo, me fala a sua opinião. Se você discorda principalmente, escreve aqui embaixo também, fala qual que é a sua opinião. Se você trabalha com demolição, talvez o que eu estou falando aqui não seja viável, talvez alguém já tenha pensado e não seja possível de se fazer. Escreve aqui também, eu quero aprender com você, não estou aqui como dono da verdade, não estou aqui para poder dar as cartas, para poder falar que é dessa forma que precisa ser feito, mas eu acho que essa é uma discussão muito importante para a sociedade, porque está nas nossas mãos hoje ajudar a reduzir essa desigualdade e fazer com que a nossa atividade, a nossa profissão, a nossa função, ela possa ajudar outras pessoas a ter uma vida muito melhor, uma vida mais digna, e a gente pode contribuir para isso. Se você ainda não se inscreveu no canal do Portal VGV, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para poder receber as notificações, compartilha esse vídeo no WhatsApp, nos grupos que você tem de incorporadoras imobiliárias, associações de classe, tá? Vamos pensar nas associações, ADEME, Sinduscom, todas as empresas aí da cadeia da construção civil, vamos compartilhar com elas e continue sempre acompanhando vídeos do mercado imobiliário aqui no canal do Portal VGV. Um abraço!